Sua mente está mentindo para você. Existe uma prisão que não tem grades. Ela não fica em uma cela escura, nem é construída de concreto. Ela existe dentro da cabeça de milhões de pessoas. E o mais assustador é que a maioria nunca percebe que está presa. Você manda uma mensagem e a resposta demora. Em poucos minutos, sua mente já inventou uma história inteira. A pessoa perdeu o interesse. Está com raiva. Você fez alguma coisa errada. Um amigo passa por você sem cumprimentar. Imediatamente, sua mente conclui que ele está decepcionado com você. Seu chefe pede para conversar. Antes mesmo da reunião começar, você já foi demitido centenas de vezes na própria imaginação. A mente faz isso o tempo todo. Ela preenche o silêncio com medo. Preenche a dúvida com tragédias. Preenche o desconhecido com sofrimento. O problema é que ela não faz distinção entre aquilo que realmente aconteceu e aquilo que apenas parece possível. Ela prefere criar uma mentira a admitir que ainda não sabe a verdade. É por isso que tantas pessoas sofrem antes dos acontecimentos. Elas não vivem a realidade, vivem a interpretação da realidade. Os antigos filósofos já entendiam isso muito antes da psicologia moderna. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a maneira como elas os interpretam. Essa frase parece simples, mas ela muda completamente a forma de enxergar a vida, porque significa que muitas vezes a dor não nasce do mundo, ela nasce da história que contamos sobre o mundo. Charles Bukowski conhecia essa guerra silenciosa. Em seus escritos, os personagens quase sempre enfrentavam um inimigo invisível, eles mesmos. Não era apenas o álcool, não era apenas a pobreza, não eram apenas os relacionamentos fracassados. Era a mente transformando cada ferida em uma identidade. Existe um hábito perigoso que poucos percebem. Quanto mais você acredita em todos os pensamentos que surgem na sua cabeça, menos liberdade você tem. Nem todo pensamento merece confiança. Nem toda preocupação merece atenção. Nem todo medo está dizendo a verdade. Imagine que sua mente seja um rádio. Ela transmite notícias o dia inteiro. Algumas são verdadeiras, outras são apenas ruído. O problema começa quando você acredita que toda transmissão é um fato. Não é. Pensamentos não são provas, são possibilidades, e muitas delas nunca acontecem. Quantas noites você perdeu por causa de uma conversa que imaginou? Quantas vezes sofreu por um futuro que jamais chegou? Quantos medos desapareceram sozinhos quando o dia amanheceu? A mente é excelente em prever desastres, mas péssima em adivinhar a realidade. Ela tenta proteger você, só que às vezes protege tanto que acaba impedindo você de viver. Você deixa de tentar, deixa de amar, deixa de confiar, deixa de começar. Tudo porque acreditou em uma história que nunca saiu da sua cabeça. Talvez a maior liberdade que um ser humano possa conquistar seja aprender a responder uma única pergunta diante de qualquer pensamento. Isso é um fato ou apenas uma interpretação? Essa pergunta desmonta medos, desarma ansiedades, enfraquece inseguranças, porque obriga a mente a apresentar provas em vez de apenas opiniões. Nem tudo o que você pensa é verdade, nem tudo o que você sente representa a realidade. E isso não é uma fraqueza. É apenas a condição humana. A mente mente, ela exagera, ela dramatiza, ela antecipa, ela cria tempestades antes mesmo da primeira gota de chuva. Mas existe uma boa notícia. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que ela diz. Pensamentos aparecem. Você escolhe quais merecem permanecer. No fim, talvez a verdadeira liberdade não seja controlar a mente. Seja aprender a não obedecer cada palavra que ela sussurra. Porque quando você percebe que sua mente pode mentir para você, finalmente começa a enxergar a realidade com os próprios olhos. E às vezes ela é muito menos assustadora do que a história que você passou tanto tempo contando para si mesmo.